Meus queridos, bom dia. Hoje eu quero gravar um vídeo que vai ser um pouquinho mais técnico. Talvez para quem não tenha um entendimento sobre os hormônios ou não tenha um conhecimento sobre quais são eles, seja um pouquinho moroso. Mas para profissional, quem quer entender um pouco mais do assunto, vai ser um vídeo bem legal, porque vai conseguir deixar um pouco mais organizado dentro da cabeça de quem gosta disso ou quer aprender um pouco mais. Quando você classifica qualquer coisa que seja, você agrupa coisas semelhantes, onde você espera um resultado do qual já se tem conhecimento. Nem sempre o resultado vai ser 100% como esperado, mas pelo menos você já tem uma prévia, já foi experimentado e já sabe que é mais ou menos por ali o caminho. A primeira classificação que fazem dos esteroides são em 3 grandes famílias, de acordo com a estrutura molecular. É preciso entender que todos os esteroides são derivados da testosterona. Pega-se a molécula testosterona, fazem algumas modificações para tentar aumentar o efeito positivo, o efeito anabólico, ou para tentar diminuir o efeito negativo, que é o efeito androgênico, que são os efeitos colaterais. Então, sempre que se busca uma alteração, busca uma melhora. E aí surgem as diferentes famílias. Então, a primeira grande família são os derivados de testosterona. Diretamente os derivados de testosterona, a gente pode falar dos ésteres de testosterona, que são associações de grandes cadeias de carbono à testosterona com o objetivo de deixar ela mais tempo circulando dentro do organismo. Porque se você não fizer isso, a aplicação de uma testosterona sem esse éster tem uma vida de menos de um dia. Uma aplicação de uma testosterona em gel, ela tão logo você aplique no outro dia, dependendo da dosagem, você nem consegue detectar mais, porque ela some muito rápido da corrente circulatória. Então, quando tu associa um éster com a cadeia de carbono, você protege essa molécula de testosterona porque ela fica mais tempo biodisponível. E aí tem os ésteres que a gente já conhece, o decanoato de testosterona, enantato de testosterona, propionato de testosterona e por aí vai. São os mais conhecidos e com uma quantidade de uso bastante grande. Aí, alguma molécula derivada da testosterona com modificações, a gente tem a boldenona e o dianabol. O dianabol oral, boldenona de aplicação injetável. Todos eles têm efeitos colaterais muito parecidos com a testosterona, por serem da mesma família. Tem aromatização, vão provocar ginecomastia se não cuidar, grandes efeitos virilizantes em mulheres e por aí vai. Efeitos androgênicos em homem, como queda de cabelo, acne, oleosidade, tudo isso se espera desse grupo. E aí você tem outro grupo que são os derivados do DHT. Esse derivado do DHT é uma família muito grande. O DHT é um produto que é obtido a partir da redução da testosterona. Essa grande família compreende esteroides, alguns injetáveis, outros de via oral. Se esperam menos efeitos colaterais deles, porque você já pegou a testosterona reduzida, modificada, então você vai ter dentro do teu organismo um metabólito alterado, com a intenção de diminuir o efeito colateral que ela causa, mas sem perder boa parte do efeito anabólico, que é o que se procura. E a outra família bastante grande são os 17 alfa-alquilados, que são todos eles de via oral. Essa alquilação no grupo 17 justamente é para que no consumo oral passe pelo metabolismo do fígado e fique mais tempo na corrente circulatória. Tem uma família que eu esqueci de falar no início, que são derivados direto da testosterona, que são drogas muito conhecidas, que são os 19-nor. Alteração na posição 19 formam 2 moléculas, o decanoato de nandrolona, que ficou assim popularizado como deca, e a trembolona. São 2 drogas muito potentes, com poder anabólico muito grande. Essa classificação visa mais separar os esteroides de acordo com o seu efeito colateral, mas também com a ação esperada. E aí tem uma outra classificação que eu gosto muito, que é a classificação de acordo com a ação no receptor androgênico, que você classifica eles como classe 1, de forte ligação no receptor androgênico, e de classe 2, de fraca ligação no receptor androgênico. Aí você pega todas essas drogas que eu falei, mistura todas elas, e aí separa simplesmente pela ação. Por isso que eu gosto dessa classificação. Os que se ligam fortemente no receptor são aqueles que a gente diz que tem efeito genômico, efeito no DNA, ou seja, você não vai aplicar hoje e sentir o efeito amanhã. Essa molécula vai ter que se ligar no receptor, vai ter que ir para dentro da célula, vai ter que ir no DNA, vai ter que ativar a transcrição do DNA, vai ter que ir para o citoplasma, formar proteínas e aí sim expressar
a sua ação. Então isso demora. Não adianta você pensar que vai aplicar uma droga hoje e vai ter o efeito simultaneamente. Então essas de ligação forte no receptor androgênico, eu posso colocar várias aqui. Testosterona, decanandrolona, a oxandrolona é uma droga um pouco mista, que tem ligação forte, mas também tem ação extragenômica, que eu já vou explicar. Você tem masteron, você tem, enfim, uma infinidade de drogas, a maioria delas que são injetáveis, mas também tem algumas drogas de via oral, como a oxa que eu citei, como o dianabol, que tem efeitos genômicos e tem efeitos bem potentes. Os efeitos extragenômicos, que são os que se ligam fracamente no receptor androgênico, são aquelas drogas que têm ação imediata, como por exemplo o hemogenin. Você toma o hemogenin e daqui 1 hora, 1h30 você já consegue sentir o efeito dele. O que ele faz? Um ganho de força imediato e aquela sensação de músculo inchado. Isso acontece com 2 ou 3 horas de uso, porque o efeito não é genômico, não é no DNA, age no citoplasma da célula provocando algumas alterações. E aí vai fazer com que aumente o glicogênio, aumente a quantidade de água dentro do citoplasma e você, consequentemente, tem mais força, recuperação mais rápida, treino mais intenso. Essas drogas de ligação fraca no receptor de androgênico, a gente tem as mais conhecidas aí, dianabol, a gente tem hemogenin, a gente tem stanozolol, que são drogas que você pode associar com as outras drogas de classe 1. Então essas de classe 2 você consegue fazer uma associação e elas têm um sinergismo muito bom. A oxandrolona, como eu falei, é uma droga que tem ligação forte no receptor, então ela é de classe 1, mas ela também tem um efeito extragenômico. Ela age como se fosse uma creatina, aumenta a fosforilação e deixa você com mais energia para o treino. Então ela também tem um efeito extragenômico. Pessoal, um pouquinho longo esse vídeo, mas bastante interessante para você entender como que as drogas funcionam. Se vocês ficaram com dúvidas, eu posso gravar vídeos mais detalhados falando a respeito. E vocês podem colocar perguntas aí no comentário o quanto quiser, que eu respondo com o maior prazer. Tamo junto, moçada. Precisou? Só chama nós aí. Valeu!